A despedida ao vereador professor Célio Luparelli. Sempre sereno, sempre presente às discussões. Das mais acaloradas, ele era sempre a voz da sensatez. É um amigo querido que se vai, né? É um momento muito difícil para a Câmara. Uma pessoa que os vereadores tinham um carinho, uma paixão por ele, uma pessoa respeitosa, um homem inteligente, que sempre discutia umas pautas importantes para a cidade. O corpo do parlamentar foi velado no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Era um homem com muita generosidade, inclusive para me instruir aqui no meu início de vereança, sempre muito solícito, sempre muito prestativo. A construção do novo autódromo do Rio de Janeiro. O projeto da Prefeitura cria mecanismos para financiar a construção da pista de corridas carioca com preocupação ambiental. A proposta estabelece um trecho situado próximo ao novo terminal do BRT Mato Alto como local de construção e determina incentivo a atividades culturais e shows quando não estiverem acontecendo as corridas. O autódromo significa desenvolvimento econômico, empregabilidade, turismo, que é a essência do Rio de Janeiro. Veja também a ajuda dos cariocas aos moradores atingidos pela chuva no sul do país. Remédios, alimentos, água mineral e ração para animais. Este é o terceiro carregamento de doações que sai aqui do Palácio Pedro Ernesto para ajudar as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. A campanha Câmara Solidária segue por tempo indeterminado no Palácio Pedro Ernesto. E mais, a modernização do Parque de Iluminação da cidade é tema de reunião nesta terça-feira, dia 21 de maio. O Complexo do Alemão foi a primeira grande localidade beneficiada com a modernização de mais de 5.200 pontos de luz em 2021. No ano seguinte, o Complexo da Penha ganhou iluminação pública 100% LED. É agora, no CRN2. Olá. Foi enterrado nesta tarde o corpo do vereador professor Célio Luparelli. A cerimônia foi no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. O velório aconteceu no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Amigos e colegas de trabalho se reuniram para prestar as últimas homenagens ao vereador que tinha 77 anos e faleceu nesta segunda-feira. Sempre sereno, sempre presente às discussões. Das mais acaloradas, ele era sempre a voz da sensatez. É um amigo querido que se vai, né? É um momento muito difícil para a Câmara. Uma bandeira do Fluminense, time do coração, foi colocada sobre o caixão. Ele sempre foi íntegro, uma pessoa sem manchas, aquele jeito dele alegre, aquela simpatia e o tricolor roxo. Eu estou perdendo um amigo, um pai, e o Rio de Janeiro está perdendo assim, um legítimo parlamentar. Nascido em 24 de abril de 1947, no Rio de Janeiro, o vereador professor Célio Luparelli dedicou 44 anos de vida ao magistério. Além de professor, era médico, biólogo, administrador, pedagogo e advogado. O Luparelli é uma grande perda para o parlamento aqui da Câmara de Vereadores. Eu fico triste, saudoso, porque é mais um homem de valor da política que se vai. Em 2001, Célio Luparelli iniciou a carreira na vida pública como administrador regional e subprefeito adjunto de Jacarepaguá. Ele também foi secretário municipal de governo, secretário de coordenação das regiões administrativas e do meio ambiente. Eu estou aqui hoje emocionado porque convivi com ele ao longo desse tempo e porque sei do compromisso que ele teve e do exemplo que ele precisa fazer para muitos outros vereadores aqui, que apesar de nós termos nossas convicções ideológicas, o compromisso tem que ser com a população, com a cidade e com as pautas. O vereador estava no 4º mandato na Câmara Municipal, onde chegou em 2007. Ele era conhecido pela luta em prol das causas da educação, da proteção dos animais e do meio ambiente. A cidade perde um grande cidadão, a Câmara perde um grande vereador, a causa dos animais, a causa da educação perde também um grande defensor. E o que uma hora dessa a gente pode desejar é que Deus conforte o coração da família, o receba lá em cima no céu, com, enfim, de portas abertas. Luparelli foi autor de centenas de leis e projetos.
Entre eles, o Código de Defesa dos Animais e a criação da Reserva do Camboatá. O meu primeiro dia de trabalho foi na Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, para a gente criar o Refúgio de Vida Silvestre da Floresta do Camboatá, e a gente conseguiu uma grande luta, a gente conseguiu criar o refúgio. Ele trabalhou ainda em defesa do direito das crianças e adolescentes, dos idosos, do consumidor e das pessoas com deficiência. Podemos aprender com um ser humano bom, que só tratava os outros com muito respeito, até mesmo quando divergia, sempre de maneira respeitosa. Então acho que são exemplos aí que a gente tem que guardar para poder passar para as novas gerações, passar com quem ainda está dentro do mandato, dentro do setor público, para poder agir um pouco como o Célio agia. Para os colegas de trabalho, Célio Luparelli deixa um legado que continuará a inspirar e beneficiar a cidade do Rio de Janeiro. Uma pessoa que mais lutava pela saúde de qualidade na nossa cidade, né? Além de ser médico, professor. Aprendi muito com o Luparelli. Fomos eleitos juntos agora na última eleição no mesmo partido. Uma pessoa que eu tinha e tenho muita estima, muita consideração e vou deixar muita saudade. Luparelli sempre acreditou que a educação era a chave para a transformação social. Ele deixa um legado, que eu acho que é muito importante, que é todo o ensinamento que ele deu para nós educadores, porque ele sempre lutou e ensinou a gente a fazer isso. Eu acho que isso é fundamental. Encerra hoje, né, a sua trajetória parlamentar se dedicando às causas da educação pública carioca. Só tem uma coisa para falar, vai deixar saudade. Ele trabalhou incansavelmente para valorizar os educadores e promover o bem-estar da população. Uma figura doce, sempre com a sua opinião, mas fazendo política, buscando construir consensos, um olhar especial para as crianças, para aqueles que ele se dedicou tanto tempo, para os jovens. É uma perda incrível, mas sempre fica aquela força do exemplo, do que ele significa. Então o Célio vai ser sempre o farol para todos nós aí que estamos na vida pública e que amamos essa cidade. Perde a Câmara Municipal, mas acima de tudo, perdem os seus amigos. Porque o Célio conseguia ser amigo de todos, ele era conciliador, ele era alegre, ele era participativo. Eu nunca vi o Célio dizer não para ninguém. Então, para mim, hoje é um dia muito triste, estou muito emocionada. Eu custo acreditar que o nosso Célio tenha partido. Outros vereadores também destacaram a importância do professor Célio Luparelli durante as 4 legislaturas e o legado que ele vai deixar para a cidade toda. Um ícone da política carioca, inclusive ele é advogado, médico, professor, e a oportunidade de ser ídolo de muitos nossos jovens, principalmente ali em Jacarepaguá, onde ele dava aula. A gente tinha um alinhamento político muito forte. E ele aqui sempre nos ensinando, aquela palavra dele mansa, mas sempre certeira, um parlamentar muito técnico e muito que trazia a emoção mesmo da realidade. Ter sido professor, dando aula nas salas de aula mesmo. Aqui agora, por exemplo, para poder as pessoas entenderem, todas as comissões permanentes são importantes, mas 2 comissões das mais importantes ele fazia parte. Uma era da Comissão de Educação, por ser professor, educador, nos liderava aqui nas ações da educação do nosso município, e outro da Comissão de Orçamento e Finanças. Inclusive, o Célio foi fundamental nas discussões da recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Então, ele é um cara muito estudioso, um parlamentar muito dedicado e, ao mesmo tempo, nesse perfil de capacidade que ele tinha, mas ele tinha aquilo que o povo espera, sempre presente nas ruas. Uma pessoa que os vereadores tinham um carinho, uma paixão por ele, uma pessoa respeitosa, um homem inteligente, que sempre discutia umas pautas importantes para a cidade. Um dos vereadores mais comprometidos aqui que eu vi da casa, estou no meu primeiro mandato, né, então tive uma convivência breve, mas em especial nos 2 últimos anos, na participação do Colégio de Líderes, era um homem com muita generosidade, inclusive, para me instruir aqui no meu início de vereança, sempre muito solícito, sempre muito prestativo. O Luparelli é o exemplo assim, de que a gente pode divergir nas ideias, mas convergir nas formas de superação, né, das polêmicas, das divergências. O Luparelli é um cara do diálogo, né, que tratava todo mundo com muito respeito,
e suas intervenções valorizavam muito a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É o companheiro que de coração eu digo que vai fazer falta na política da cidade do Rio de Janeiro. Um professor que ensinava muita coisa para todo mundo, sempre tranquilo, um cara do bem, eu acho que vai fazer muita falta. Uma perda muito grande, não só para essa casa, mas para toda a cidade do Rio de Janeiro. Um homem vocacionado à vida pública, de uma integridade ímpar e, sem dúvida nenhuma, deixa um legado para todos nós, independente de ideologia, de pensamento político, um homem que sempre viveu e quis o bem da cidade do Rio de Janeiro. Um homem de uma conduta ilibada, de um caráter íntegro, um parlamentar que realmente era amigo de todos, sempre deixou claro que estava nessa casa para poder legislar em prol dos menos favorecidos, da causa animal, mas era um excelente professor, um homem que tinha um capital relacional fora do comum. Então o parlamento perde realmente um homem que vai deixar saudades e pela sua experiência também que deixou para todos nós através dos projetos de leis que ele criou. Célio Luparelli é um médico, um ambientalista e principalmente um grande professor. Alguém que dedicou sua vida ao povo da nossa cidade e às causas ambientais. Deixa um legado a ser seguido, com várias leis aprovadas e principalmente o respeito dos seus pares. Eu, inclusive, era muito amigo dele e sinto muito a perda do meu amigo na data de hoje. Parlamentar muito dedicado às causas que ele defendia, né, como educação, é professor, médico, né, várias formações. Sempre acreditou que a educação podia transformar vidas e ficou com uma história marcada na cidade, na Câmara, de muito trabalho, de muitas coisas boas que ele apresentou à população carioca e com certeza a gente tem que reconhecer e levar esse legado adiante, porque o professor Célio Luparelli deixa uma história aqui de vida na cidade. E em função da morte do vereador professor Célio Luparelli, a sessão ordinária convocada para hoje foi suspensa. A medida foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal desta terça-feira e assinada pelo presidente do Legislativo, Carlos Caiado. Pelo mesmo motivo, foi adiado para amanhã o início da campanha de vacinação contra a gripe, prevista para começar hoje na ala Presidente Aloysio Freitas, no Palácio Pedro Ernesto. Olá a todos! Esta terça-feira foi de tempo instável na cidade do Rio, devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Os ventos estiveram fracos a moderados e houve registro de chuva fraca ou ocasionalmente moderada no período da madrugada e o chuvisco, a chuva fraca isolada no período da manhã e ao longo da tarde. A partir do período da noite, não há mais previsão de chuva. A temperatura máxima registrada foi de 26 graus. Para amanhã, haverá redução gradativa de nebulosidade e, assim, não há previsão de chuva na cidade do Rio. A temperatura máxima prevista é de 31 graus e os ventos estarão fracos a moderados. Para mais informações, siga as nossas redes e baixe o aplicativo Cor.Rio. Já está valendo desde as 5 horas da tarde o esquema especial de trânsito próximo ao Maracanã. As mudanças são para facilitar a movimentação dos torcedores que acompanham o jogo entre Fluminense e Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. 60 agentes de trânsito atuam na região. Painéis eletrônicos foram instalados nas principais ruas de acesso ao estádio para orientar os motoristas e facilitar o vai e vem de veículos. Câmara Municipal envia mais um carregamento de donativos para as vítimas da chuva no sul do país. É a união de empresários, servidores e moradores do Rio, fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. A audiência pública debate a construção do autódromo em Guaratiba, na zona oeste do Rio. O novo espaço deve promover o desenvolvimento e gerar mais emprego na região. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. É só um minuto. CRN2 está de volta falando sobre a construção do autódromo em Guaratiba, na zona oeste do Rio.
Pela segunda vez, a Comissão de Esportes, Lazer e Eventos, em conjunto com a de Assuntos Urbanos, realizou uma audiência pública na Câmara Municipal. A Prefeitura enviou um projeto de lei que deve ser votado pelos vereadores ainda no primeiro semestre deste ano. Grandes interessados na construção de um novo autódromo no Rio de Janeiro, donos de carros antigos e de corrida trouxeram para a Cinelândia, em frente ao Palácio Pedro Ernesto, veículos esportivos. Acredito piamente que isso vai acontecer, que o autódromo vai sair dessa vez por conta de todas as pautas apresentadas para a gente, da forma que vai ser feita. Não temos Fórmula 1, não temos Stock Car e diversas outras. E com isso vai trazer. A gente só tem 3 modalidades por enquanto: arrancada, manobra e drift. Para a rede de hotelarias é importante, ele consegue promover trabalhos diretos e indiretos, ele consegue melhorar o entorno de Guaratiba, vai ser algo assim importante demais para o Rio de Janeiro. Perdemos isso para São Paulo e nós vamos retornar. A questão da segurança pública com relação aos veículos hoje é muito importante. Hoje tem muito carro doblê, clonado, com problemas, e o drift lá no autódromo fez com que essas imagens se expandissem com relação à segurança do veículo, a segurança da compra e venda de um veículo. Durante a audiência pública conjunta da Comissão de Esportes, Lazer e Eventos e de Assuntos Urbanos, o secretário municipal de Coordenação Governamental e o subsecretário executivo de Desenvolvimento Econômico apresentaram o projeto de lei complementar que pretende instituir a operação urbana consorciada do Autódromo Parque de Guaratiba. Como autoriza o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor, no interesse público, a partir de uma questão de interesse público, se autoriza a transferência do proprietário desse potencial, de modo que ele possa devolver à cidade um equipamento público e comunitário, urbano e comunitário, e que, portanto, seria de interesse da cidade. Nesse caso, a gente está falando do Autódromo Parque Guaratiba. O GP de São Paulo na Fórmula 1, em 2023, segundo a Fundação Getúlio Vargas, teve um impacto econômico calculado em torno de 1,6 bilhões de reais. E a arrecadação de impostos da cidade, por conta desse evento, foi de 246 milhões de reais. Então, é a cidade mais próxima aqui. O projeto da Prefeitura cria mecanismos para financiar a construção da pista de corridas carioca com preocupação ambiental. A proposta estabelece um trecho situado próximo ao novo terminal do BRT Mato Alto como local de construção e determina incentivo a atividades culturais e shows quando não estiverem acontecendo as corridas. Opiniões contrárias à construção também foram apresentadas. A gente vê que a região de Guaratiba tem batido recordes de temperatura, 62,3 de sensação térmica. A gente recentemente leu nos noticiários que ao longo de 12 anos foram gastos mais de 412 bilhões em relação às questões de problemas climáticos e a nossa região hoje se encontra abaixo do nível do mar. Então, a construção desse autódromo pode também ser um prejuízo tanto para os moradores quanto para o empresariado. Um minuto de silêncio em homenagem ao vereador professor Célio Luparelli foi respeitado durante a audiência pública. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, explica os ganhos que o novo autódromo em Guaratiba representam para a cidade. O autódromo significa desenvolvimento econômico, empregabilidade, turismo, que é a essência do Rio de Janeiro. E esse movimento aqui são pessoas que têm instituições que assinaram esse documento em pró-autódromo. A escolha do local é fundamental em nossa Zona Oeste, em Guaratiba. BRT chegando na porta, é uma área que precisa desenvolver. É um parque, um autódromo parque, e que faz a união com as questões ambientais. Em vários lugares do mundo tem autódromos com esse aspecto, tem o apoio de muita gente. 2 prédios irregulares foram demolidos nesta terça-feira na Rocinha, zona sul do Rio. Um dos imóveis tinha 5 andares com 10 apartamentos. O outro, 2 pavimentos com 4 apartamentos cada. Segundo a prefeitura, as construções não tinham licença e estavam numa área de encosta. Por isso, as demolições foram feitas de forma manual. Juntos, os 2 prédios foram avaliados em mais de 6 milhões de reais. A gente segue falando de cidade porque a iluminação no Rio foi a pauta de uma reunião nesta terça-feira na sala da presidência.
Essa foi a primeira reunião do ano entre a Comissão Especial da Câmara, a Companhia Municipal de Energia e Iluminação, Rio Luz, e a concessionária de iluminação pública, Smart Luz. A parceria público-privada prevê investimentos de R$ 1 bilhão e 400 milhões em 20 anos. Conforme a nova tecnologia vai chegando, a população tem que receber esses novos serviços. Então, a tecnologia LED chegou e a gente está conseguindo perceber que na cidade realmente teve um avanço enorme em relação à nova iluminação. A parceria público-privada atende prioritariamente as regiões da cidade com maior índice de violência e de maior vulnerabilidade social. O Complexo do Alemão foi a primeira grande localidade beneficiada com a modernização de mais de 5.200 pontos de luz em 2021. No ano seguinte, o Complexo da Penha ganhou iluminação pública 100% LED. Até o momento, dos 532 mil pontos a serem eficientizados no município do Rio de Janeiro, já foram eficientizados 460. E a gente tem mais um saldo, eu não sou muito bom de matemática, mas de 60 e poucos mil pontos a eficientizar. E o desafio da Rio Luz, que eu assumi há 30 dias, é fazer a fiscalização real desse contrato e exigir que esses pontos sejam eficientizados dentro da meta, que é até setembro. Dentro do processo de Smart City, nós temos 6 mil câmeras a serem entregues até dezembro e cerca de 4 mil pontos do Wi-Fi também a serem cumpridos até dezembro. Durante a reunião, foi proposta a revisão do contrato da parceria público-privada, visando maior eficiência no alcance das metas e na manutenção dos serviços executados. O representante da Smart Luz ressaltou que um dos desafios da concessionária é absorver prejuízos e administrar atrasos na execução causados pela ação de vândalos. Nós temos uma perda de quase, em valores financeiros, quase 1 milhão por mês. É muito dinheiro, é bastante dinheiro. Temos tomado algumas ações aí anti-furto, mas mesmo assim o número continua alto. É muito importante que exista sim uma padronização dessa iluminação, uma revisão desse contrato no sentido de padronizar essa questão. E aí, a gente vai fazer o campo de futebol, vai fazer a praça, o clube pode, o clube não pode. Mais 2 caminhões lotados de alimentos, água, produtos de higiene e de limpeza saíram do Palácio Pedro Ernesto direto para a base aérea do Galeão. O destino são as cidades mais atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. Desde o início da campanha Câmara Solidária, já foram arrecadadas 34 toneladas de donativos. Água mineral, fraldas geriátricas, itens de higiene pessoal, roupas femininas e medicamentos. Nós tivemos bastante coisa de forma bem diferenciada para que possamos atender o maior número possível das pessoas que estão necessitadas lá no Rio Grande do Sul. A campanha para arrecadar donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul começou no último dia 7. Desde então, uma corrente de solidariedade se formou na Câmara Municipal, unindo empresários, servidores e moradores da cidade. A gente fica com a certeza no coração que a gente está fazendo a coisa certa. Este é o 3º carregamento de doações que sai aqui do Palácio Pedro Ernesto para ajudar as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal sempre se envolve em causas humanitárias. No início de 2022, 10 toneladas foram encaminhadas à cidade de Petrópolis para ajudar os atingidos pela chuva. Em janeiro deste ano, o Legislativo arrecadou outras 3 toneladas para ajudar os cariocas, também vítimas das chuvas. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira até às 7 horas da noite. A campanha segue por tempo indeterminado. O Palácio Pedro Ernesto recebeu uma iluminação especial nesta terça-feira à noite para sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. É a campanha Maio Furta Cor. O colorido na fachada representa os diversos desafios que atravessam a missão maternar. Pelo 3º ano consecutivo, a Câmara de Vereadores do Rio une mães típicas e atípicas, além de profissionais de saúde, com um objetivo: criar uma rede de apoio e dar visibilidade à saúde mental das mulheres mães. Por conta de ter que levar em terapias, tem as questões com as crianças em casa, dificuldade de comportamento. Então, isso tudo implica em muita demanda emocional nossa, né? Então, física e mental. E, às vezes, mesmo a gente fazendo terapia, a gente tentando se cuidar, é muito difícil esse dia a dia.
A fonoaudióloga Viviane Rimes é uma das participantes e líderes da campanha Sem Fins Lucrativos, que já é desenvolvida em 5 continentes. No Rio, apenas um grupo conta com mais de 110 mães que encontram suporte e amparo umas nas outras. A saúde mental materna, ela faz parte de todos nós. Todos nós precisamos ajudar nessa rede de apoio. A campanha, que este ano tem o lema Uma Mãe Leva, Apoia, Salva a Outra Mãe, surgiu em 2020. No Rio de Janeiro, a iniciativa foi abraçada pela vereadora Tânia Bastos, que criou 2 leis de incentivo à campanha Maio Furta Cor, que hoje faz parte do calendário oficial da cidade e às ações que promovam o cuidado e a atenção à saúde mental. A lei, quando nós colocamos no calendário oficial da cidade, a gente provoca também o poder público a criar as políticas públicas para direcionar, as políticas públicas direcionadas para essas mães. Então, esse é um tema que abrange toda a família brasileira. CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Debate, hoje falando sobre Parkinson e o remédio desenvolvido pela Fiocruz, que se tornou referência nacional para o tratamento da doença. Mais notícias do Legislativo Carioca e da cidade, amanhã, às 1h45 da tarde, no CRN1. Assista a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.